Pronto, tá gravando. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Essa é a aula do dia 11 de junho, nossa segunda aula de vetores de geometria analítica. Na primeira aula, vocês tinham a tarefa de assistir o vídeo de matrizes e operações com matrizes. E hoje nós vamos fazer exercícios sobre aquela aula de terça-feira. Então, respondendo a primeira dúvida, nós vamos falar um pouquinho sobre multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes, ela tem algumas restrições. Não é toda matriz que pode ser multiplicada. Então, olha só, para a gente multiplicar duas matrizes, o número de linhas da matriz A tem que ser igual ao número de colunas da matriz B. Os demais termos, ó, que é esse M e esse R, tanto faz, eles podem ser qualquer número real. Mas o importante é que esse N é igual a esse N. Isso vai garantir que a multiplicação possa ser efetuada. Então, vamos supor que você faz essa multiplicação, vai dar origem a uma matriz AB. A ordem dessa matriz são as extremidades que estão aqui, ó, M e R. M por R, certo? Vamos colocar um exemplo para isso ficar mais claro. Vamos supor que, então, por exemplo, suponha que o A é 3 por 2. 3 por 2 e o B é 2 por 2, para ficar menor. Então, quer dizer que a matriz AB vai ser de que ordem? 3 por 2, né? Vamos escrever aqui os termos dessa matriz AB. Então, quer dizer que são 3 linhas e 2 colunas. Cada termo da matriz produto é obtido com linhas de A e colunas de B. Sempre da primeira matriz, você vai pegar apenas linhas. E da segunda, você só pega colunas. Então, olha só. Esse primeiro elemento aqui, eu vou escrever duas partes aqui, ó. Esse primeiro elemento é o AB11, que é o elemento de AB posicionado na linha 1, coluna 1. Esse segundo aqui é o AB, linha 1, coluna 2. Acabaram as colunas, porque nós só temos duas colunas, como tá falando aqui, ó. Aí, segunda linha é o AB21 e aqui AB22. AB31 e AB32. Quando a gente coloca as letrinhas minúsculo, significa que são os elementos, são os termos. Na álgebra linear, gente, as notações, elas dizem muito, assim, elas são importantes. Agora, como é que eu acho esses termos? Vocês vão encontrar esses termos da seguinte maneira, ó, onde cada terminho desse, onde o AB11 é igual o produto da linha 1 da matriz A pela coluna 1 da matriz B. O AB12 é o produto da linha 1 da matriz A com a coluna 2 da matriz B. Continuando, o AB31 é igual AB11, AB12, AB21, né, agora. AB21 vai ser a linha 2 de A com a coluna 1 de B. Vou botar para cá agora. AB22 é a linha 2 com a coluna 2. Nesse nosso livro, nessas nossas notas de aula, a notação que eu estou usando, esse A com parêntese embaixo, significa linha de A, a linha 1 de A. E quando você coloca em cima o parêntese, significa a coluna de B. Essa notação aqui, ela varia de livro para livro. Na verdade, ela nem é uma notação muito comum. Ela é mais usada em livros que tendem a fazer aplicações. Então, nós estamos escrevendo o material e a gente usou essa notação. A gente preferiu usar essa notação. Ó, AB31 vai ser o quê? O produto da linha 3 pela
coluna 1 de B. E o AB32 é igual ao produto da linha 3 com a coluna 2, tá certo? Vamos aproveitar essa explicação aqui e vamos fazer um exercício já da lista. Então aqui, ó, não vamos começar pelo número 1 não, vamos começar lá pelo final. Aí, professor, a coluna sempre vai ser a parte de cima, né? Quando tiver só. Isso, sempre que tiver expoente, significa coluna. E uma dica importante, Entendi. tá multiplicando a B, as linhas sempre são pegas da primeira matriz e as colunas sempre são pegas da segunda matriz. Então, da primeira matriz você só pega linha, e da segunda coluna você só pega coluna. Da segunda matriz só coluna. Então vamos pegar aqui esse exemplo, ó. Ah, o 5, Professora, desculpa atrapalhar, mas a aula está sendo gravada porque aqui não tá? está aparecendo um negocinho. Não, gente, é porque eu gravo. Deixa eu parar para explicar. Bom, para aplicar isso que nós acabamos de falar, vamos fazer o exercício 6. Só relembrando mais uma vez, ó. Temos duas matrizes que devem ser multiplicadas. Vamos pegar, por exemplo, vou pegar, por exemplo, a matriz A com E. Aí, A com E. Matriz A tem duas linhas e três colunas, que vai ser multiplicada, vamos colocar assim, ó, duas linhas e três colunas, vai ser multiplicada com a matriz E, que tem três linhas e duas colunas. Ó, quando você coloca as ordens das matrizes um do lado do outro aqui, ó, esse 3 tem que ser igual a esse 3. Esse segundo número aqui significa coluna de A. E esse aqui significa linha de E, tá? Então, número de coluna de A tem que ser igual ao número de linha de E. Mas da A, você vai pegar linha. Você vai utilizar, a linha de A na multiplicação, né? E aqui você vai utilizar a coluna. Vamos ver como. Vamos ver por que esse 3 tem que ser igual a esse 3 quando a gente colocar uma matriz aqui do lado da outra, ó. AE é igual 2, 1, 0, menos 1, menos 3, 0. Que multiplica E. E é 2, menos 3, menos 1. 0, 1, 0. Tá aqui. Olha só aqui. Quando você multiplica... Por que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas? Porque na linha contém 3 elementos que correspondem a 3 colunas. E aqui na coluna tem 3 elementos que correspondem a essas 3 linhas aqui, ó. A gente usa da primeira matriz apenas linhas. Então, nós só vamos pegar dessa matriz aqui apenas linhas. E da segunda, você vai usar apenas coluna. Certo? Como que você vai fazer esse cálculo da multiplicação? Vamos fazer o cálculo completo aqui, ó. Você vai pegar a primeira linha de A, você vai olhar essa definição que a gente escreveu aqui em cima, ó. Essa definição aqui em cima que nós escrevemos, se você for substituir todos esses termos que nós colocamos aqui na matriz, vai ficar bem claro, ó, que esse produto aqui é a primeira linha com a primeira coluna. Esse aqui é a primeira linha com a segunda coluna. E assim por diante, certo? Até terminar. Então, vamos fazer aqui Você pode fazer esse cálculo separado ou pode fazer ele já diretamente aqui, colocando o resultado aqui dentro da matriz logo, quer ver? Esse cálculo aqui, que é o A1, B1, vamos multiplicar termo a termo. Essa multiplicação, ela é até conhecida como produto escalar. Então, vamos lá. Esse primeiro termo, ó, vai ficar 2 vezes 2, 2 vezes 2, mais 0 vezes menos 3, menos 3 vezes menos 1. Esse cálculo aqui foi obtido com os termos da primeira linha de A e a primeira coluna de B.
Vamos continuar ainda com a primeira linha de A e vamos fazer agora o cálculo vai ficar aqui, ó, que é a primeira linha de A com a segunda coluna de B. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 0, 0 vezes 1 e menos 3 vezes 0. Agora, você já terminou as colunas de B. Você usou a primeira coluna de B e usou a segunda coluna de B. Então, nós vamos mudar de linha. Porque com a primeira linha, você já fez todas as combinações possíveis. Agora, vamos para a segunda linha aqui da matriz. Segunda linha da matriz. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Essa matriz aqui desse exemplo, que vai ficar a matriz AE, qual que é a ordem dela? Escrevam aí pra mim no chat, qual que é a ordem dessa matriz? Da matriz AE. E isso é 2 por 2. Muito bem, 2 por 2. Então, vamos lá. Esse elemento aqui é o elemento segunda linha de A com primeira coluna de E. Então, vamos lá, fazer o cálculo, ó. Segunda linha, né? 1 vezes 2... 1 vezes 2, menos 1 vezes menos 3, mais 0 vezes 1. 0 vezes menos 1. E esse último elemento vai ser a primeira linha de A com a segunda coluna de E. Então, vai ser 1 vezes 0, menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. E aqui estão os nossos cálculos. Vamos colocar só o resultado aqui na frente, então, ó. Nós temos, ó, 4 mais 0, 4 mais 3. Então, ficou aqui 7. Aqui vai ficar próximo o A1B2. Vai ficar A1E2, né? É E, né? Aqui também é 1E. Então, aqui vai ficar 0. Aqui embaixo vai ficar 2 mais 3 mais 0, 5. E aqui 0, 1... 0 menos 1, 0. Ó, aqui está a nossa matriz, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha. Tudo bem aqui nessa multiplicação, pessoal? Fala pra mim se querem que eu repita. Professora, eu pego, tipo, aqui na primeira ali, que é A, a primeira linha de A com a primeira coluna de E. Aí eu pego, no caso, o primeiro termo da primeira linha de A e o primeiro termo da coluna de B, né? Isso. Os Aí termos esse correspondentes. Sempre os termos na ordem correspondente. O sinal de mais e o de menos, como é que eu defino eles? Joguinho de sinal na multiplicação. Por exemplo, menos 3 vezes menos 1. Ó, eu escrevi aqui, deixa eu marcar aqui onde eu tô falando. Essa parte aqui, ó. Eu coloquei menos 3, menos 1, aí nós tem que fazer o joguinho de sinal. Então, vai ficar aqui 3 positivo. Esse cálculo aqui ficou 4, né? E esse aqui ficou 0. Então, ficou 4 mais 0 mais 3, que deu esse 7. Entendi, muito obrigado. Certo? Podem perguntar, pessoal. Qualquer detalhe que quiserem perguntar, fiquem à vontade. Tudo bem? Beleza. Então, aqui nós fizemos o produto e achamos o resultado. Vamos fazer mais um produto antes da gente passar por essas notações do exercício 6? Vamos efetuar mais um cálculo aqui do produto. Deixa eu ver, por exemplo, BC. Nem tem BC para fazer aqui, ó. Vamos fazer a B vezes C. A matriz B, ela tem ordem 2 por 3. A matriz C tem ordem 3 por 1. Escreva para mim no chat aí qual vai ser a ordem do resultado. 2 por 1. 2 por 1, podem falar também. 2 por 1, muito bem. Aí, a gente pode escrever ela genericamente aqui. 2 por 1 é 2 linhas e uma coluna. Então, você vai ter os elementos
BC11 e BC21. Então é fácil de achar, ó. O BC11, ele é obtido multiplicando quem? A primeira linha de B com a primeira coluna de C. E o BC21 multiplica a segunda linha de B com a primeira coluna de C. Então, vamos escrever aqui e fazer esse cálculo, ó. Então, BC será igual. Vamos ver. A matriz B tem elementos 2, 1, 1 menos 2, menos 1, 1. A matriz C é 1 positivo, menos 3 e 1. Vamos lá fazer o cálculo, ó. Então, pegue a primeira coluna de B e multiplica com os termos correspondentes da primeira... Pega a primeira linha de B e multiplica com a primeira coluna de C. Então, vai ficar 2 vezes 1, mais 1 vezes menos 3, menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1. Agora, muda de linha. Então, agora é a segunda linha de B com a primeira coluna de C. 1 vezes 1, menos 2 vezes menos 3. Eu tenho que fazer esse joguinho de sinal aqui nesse cálculo. E 1 vezes 1. Se você quiser já ir colocando o resultado direto, também pode. Então, vai ficar 2 menos 3 menos 1. 1 mais 6 mais 1. Então, aqui você tem 2 menos 4, com menos 2. E aqui 6, 7, 8. Aqui está a matriz, o resultado. Certo? Tudo bem, então, nesses produtos? Professor, Oi? posso tirar uma dúvida? Claro, pode falar. Na questão lá, o item A é A1, no caso, a primeira linha de A, vezes a primeira coluna de E, né? Isso. Então, o produto desses dois aí seria só uma matriz de uma linha e uma coluna, né? Daria um elemento só. Então, quer dizer que esses aqui que a gente acabou de fazer são extras, né? Eles não estão sendo solicitados na questão, Esse, tá? no caso, a senhora está multiplicando uma matriz pela outra. E eu estou só ensinando, né, a multiplicação para vocês. Agora, vamos lá para o exercício. Notem que no exercício, como o nosso colega falou, o Marcos, não está pedindo o produto da matriz inteira. Ele está solicitando para a gente algumas partes, alguns elementos específicos, né? É para a gente treinar até a anotação, né? Então, ó, na letra A, ele quer que... Então, vamos lá. Respondendo na letra A agora do exercício. Agora, vamos para o exercício. Já está respondido, eu acho, no primeiro exemplo. Isso. A gente já consegue pegar de lá, né? Mas vamos fazer aqui, novamente, ó. Então, lá no número 6, a letra A. Então, aqui no 6, letra A, a gente quer encontrar o A1 e 1. Então, é pra gente treinar as notações. O que é esse A1? É a primeira linha de A. Então, você vai lá na matriz A e você vai escrever só a primeira linha. 2, 0, menos 3. Que vai ser multiplicado com a primeira coluna de E, que é o 2, menos 3, menos 1. A gente até já fez esse cálculo. Como a multiplicação sempre é termo a termo, então você vai ter 2 vezes 2 mais 0 vezes menos 3 vezes menos 1, que vai dar igual a esse 7 que a gente já tinha encontrado, né? Que foi o 4. Ah, que a gente errou aquele cálculo? Não, é 4 mais 3, né? 4 mais 0 mais 3, que vai ficar o 7, certo? Esse aqui é a 6, letra A. Um outro diferente... Ah, esse aqui... Agora, note que essa notação da letra E já é diferente, ó. Na letra E tá... Vou escrever aqui a letra E pra gente. A letra E, ele escreveu o seguinte, ó. Letra E, ele colocou entre parênteses o AE e o 1 aqui por fora.
quer dizer o quê? Que é a primeira linha do produto AE. A primeira linha toda. Então, sabendo, aí você iria lá e olhar, né? Matriz A é 2 por 3. Matriz E é 3 por 2. Então, a matriz AE é uma 2 por 2. A primeira linha, então, é quem? Vai ser o A... 7, 0. Isso, vai ser o 7 e o 0. Mas pra gente escrever aqui, a primeira linha seria o AE11, AE12, né? Que vai ser obtido multiplicando. Pode já escrever com essa notação aqui mesmo, né? AE1, ó. E aqui, A1E2, que a gente já calculou ali em cima, né? Que vocês podem pegar de lá. Que vai ser esse 7 e 0. Bota vírgula não, dá só um espacinho, né? 7 e 0. Certo? E tem mais uma notação diferente lá, ó, que é essa letra G. A letra G, as letrinhas estão minúsculas. Quer dizer que é só o elemento que ele quer. O elemento do produto BC que está na posição 2, 1. Deixa eu escrever ele aqui. Letra G. Letra G, ele colocou BC minúsculo 2, 1. BC minúsculo 2, 1 é obtido de que jeito? Multiplicando. Lembra que da primeira matriz você só pega linha. Multiplicando a linha 2 e está relacionado com o primeiro número que está aqui. Então, o primeiro número é relacionado com a primeira matriz. O segundo número relacionado com a segunda matriz. Então, linha 2 da matriz B com coluna 1 da matriz C. Aí fica fácil. Você vai lá na matriz B e veja quem é a linha 2. Matriz B. Matriz B. Lá em cima. Linha 2. 1 menos 2, 1. Então, nós temos 1 menos 2, 1, que vai ser multiplicado com a coluna 1 de C. Então, veja lá quem é a matriz C. Coluna 1 é 1 menos 3, 1. 1 menos 3, 1. Então, efetuando esse cálculo aqui, você vai ter 1 vezes 1 menos 2 vezes menos 3, mais 1 vezes 1. Então, aqui você tem 1 mais 6 mais 1, tem o número 8. Ó. O 8 é o elemento BC21. Isso aqui é importante quando vocês forem fazer disciplinas de programação e você precisa de um termo específico, você não precisa da matriz produto inteira. E aí você vai poder usar esse conhecimento aqui. Tudo bem aqui, pessoal? Qualquer coisa, vocês vão botando no chat aí pra mim, tá? Tudo ótimo por enquanto. Beleza, então vamos... Bom, continuando aqui na nossa resolução, mais uma questão extra, onde eu quero dar um exemplo para vocês conseguirem responder a questão de verdadeiro ou falso lá do número 3 da seção 1.9. Então, eu coloquei aqui uma matriz A, uma matriz B, e nós vamos efetuar o produto AB. Então, o produto AB, olha, quando vocês pegarem a prática, esse cálculo vai se tornar bem rápido para vocês. Então, ó, 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 1. É o resultado da primeira linha de A com a primeira coluna de B. Agora, o próximo termo aqui, linha 1 de A com a segunda coluna de B, que é o B2. Então, você vai ter 1 vezes 0, que vai dar 0, mais 2 vezes 1. Agora, muda de linha. Esse número que está aqui embaixo vai ser segunda linha de A com primeira coluna de B. Então, 0 vezes menos 1, 0, mais 3 vezes 1, 3. E esse último aqui é a segunda linha de A com a segunda coluna de B. Então, 0 vezes 0, mais 3 vezes 1, certo? Então, quer dizer que o produto AB é 1, 2, 3, 3. Ok? Esse é o AB. Agora, calcule BA. Então, vamos calcular agora B vezes A. É o seguinte, ó, B é menos 1, 1, 0, 1, que multiplica
1, 0, 2, 3. Vamos efetuar esse cálculo. Você vai ver que vai ficar menos 1 vezes 1, menos 1. Olha, esse vezes esse. Então, menos 1 vezes 1 mais 0. Agora, esse com esse. Menos 1 vezes 2, menos 2, mais 0 vezes 3, 0. Agora, esse com esse. 1 vezes 1, mais 1 vezes 0. Agora, por último, esse com esse. 1 vezes 2, mais 1 vezes 3. Então, o resultado aqui vai ser menos 1, 1, menos 2, 5. Olha só esses dois caras aqui, gente. São diferentes. Diferentes. Então, quer dizer que nas matrizes, em geral, a gente não pode dizer que AB é igual a BA. AB é igual a BA. Ai, de novo aqui o negócio. 25 segundos, que faltou energia na minha casa, eu tô pelo celular agora. Então, a gente conclui aqui nesses cálculos que nós fizemos que, em geral, o AB é diferente de BA. Isso tem várias implicações. Por exemplo, tem uma questão lá na lista de exercício de vocês que está pedindo para julgar se o AB ao quadrado se é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é aquele produto notável de números reais. Bom, AB ao quadrado quer dizer que é A mais B vezes A mais B. Essas potências que nós temos aqui nas matrizes, então, ó, A elevado a K, significa multiplicar o A K vezes, tá? K vezes. Então, a gente tem que multiplicar aqui o A mais B 2 vezes, certo? Existe a propriedade distributiva nas matrizes. Então, você vai multiplicar A vezes A vezes B, A, B. Aqui, B vezes A, BA. B vezes B, B. Certo? A vezes A é A ao quadrado. Mais AB, mais BA. B vezes B é B ao quadrado. Para aqui. Nós não podemos juntar essas duas matrizes, porque, em geral, o que a gente viu aqui, ó, que elas são diferentes. Existem casos que elas vão ser iguais. Quando elas são iguais, elas são chamadas de comutativa. Mas a gente não pode garantir que são iguais, porque não falou nada, nenhuma particularidade lá. Tá? Quando eu fui fazer eu fui fazer na mão, sabe? Eu fui fazer. Aí eu vi que quando eu botei para o cálculo ficar mais rápido, eu botei todos os termos iguais. Aí eu vi que equivalia. Sim, porque você particularizou. Então, vai ter casos que vai valer, e nesses casos elas ganham o nome de matrizes comutativas. E tem até uma importância na álgebra linear. Mas como não acontece sempre, a gente não pode generalizar, dizer que são iguais. Certo? A gente tem que dizer que são, em geral, são diferentes, a não ser que ele dê algumas condições que vão garantir que elas sejam iguais. Certo? Aí professor, a senhora falou de matriz comutativa. Aí na matriz inversa, eu lembro de ter ouvido alguma coisa falar que acho que tinha que ser comutativa, era uma exigência para ter matriz. Não sei se... Bom, pessoal, agora nós vamos resolver essa questão 1 da lista, que nós temos aqui uma matriz A, uma matriz B e uma identidade de ordem 2, e nós queremos encontrar x1, x2, x3 que satisfaz essa equação, ó, A mais I2 é igual a B. Então, vamos lá. Então, nós temos, olha, vou diminuir só um pouco isso aqui. Professor, só uma dúvida bem rapidinho. Eu estava vendo a lista agora, aí tem aquele jeito de escolher a coluna, né? Que é I, tipo, forma da identidade. E se eu quero saber a coluna 2 da identidade, eu boto parêntese 2, né? Isso. Mas se tiver sem parêntese, é potenciação. Se não tiver entre parênteses o 2.
O 2? Ah, no caso aqui desse 2? Não, é que no caso da lista, que tinha tipo um I, né, que é a matriz de identidade, e o foto ao lado. Isso. Essa notação aqui, a generalização dela é IN e significa uma identidade de ordem N. Sim, mas... Tem também esse, ó, ON, matriz nula de ordem... Mas aí, ó, se eu colocar o tipo 2 em cima, só que sem parênteses, é potenciação, né? É potência, isso. Nossa, como as notações são importantes, né? Eu tava na dúvida aqui se ele tava botando a potência ou se ele tava falando da coluna. Aqui, quando tá sem nenhum parênteses, é potência. Muito bem, então as notações são bem parecidas uma com a outra, né? Significa totalmente diferente, né? Com significados bem distintos, né? A álgebra linear, ela é muito bonita, assim, ela é cheia desses detalhes. Então, quando não tiver parênteses, é potenciação. É potência. Quando tiver embaixo, tá dizendo só que é a matriz de identidade de ordem 2. Aqui nós vamos só entrar nós vamos entrar só um pouquinho em álgebra linear, porque esse início de curso aqui, ele era conteúdo da álgebra linear. Depois que a gente terminar matrizes e sistemas, a gente vai passar para a matéria específica de geometria analítica, e aí já vai ser mais palpável para vocês. Vai ter esboços, vai trabalhar no R2, vai trabalhar no R3. Aí depois, no semestre que vem, aí vocês voltam para a álgebra linear. Bom, então vamos lá fazer a solução dessa questão. Então, olha só. Vamos fazer aqui, aí vamos trabalhar com a equação A mais I2 é igual a B. Onde aí foi dado pra gente todas essas matrizes, então nós vamos apenas substituir. Aqui, nessas primeiras questões, vocês vão perceber que tem muitos cálculos com frações, exatamente para praticar, viu? Para vocês relembrarem, pegar a habilidade aí de trabalhar na parte algébrica, tá? Então, matriz A, 3x1 menos 1/5, 2x2, e aqui x1 mais x3. Mais identidade, que é 1, 0, 0, 1, identidade de ordem 2, que é igual a matriz B, que é x sobre 2. Você pode escrever, aqui eu escrevi como sendo 1 sobre 2 vezes x2, você pode escrever assim, se quiser, ó, x sobre 2. 1, e a outra, ó, 3x3 sobre 2, e aqui 0. Ok, no primeiro membro, nós vamos somar essa matriz A com a identidade. Somar termo a termo, né? Então, 3x1 menos 1/5 mais 1. Somamos a primeira entrada com a primeira entrada. Os termos posição 1, 1, né? Agora, posição 1, 2. Vai ficar 1 mais 0. Linha de baixo, posição 2, 1. Vai ficar 2x2 mais 0. 2x2. E agora, posição 2, 2. x1 mais x3 mais 1. Então, este primeiro membro, que é uma matriz, é igual ao segundo membro, que é o x sobre 2, 3x3 sobre 2 e 0. Chegou nesse ponto aqui, você tem igualdade de matrizes. Igualdade de matrizes. O que acontece na igualdade de matrizes? O que a gente faz agora, pessoal? Igual os termos. Isso, igualdade de matriz implica na igualdade dos termos. A gente iguala e vai dar aqueles sistemas com mais de uma Exatamente. Muito bem, vai gerar um sistema que tem que fazer a igualdade. Então, 3x1, a gente pode fazer esse cálculo aqui, ó, menos 1/5 mais 1. 1 menos 1/5, tira o mínimo que é 5. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. 5 menos 1, 4. Então, vai ficar 4/5. Esse cálculo é esse. Então, 3x1 mais 4/5
é igual ao termo lá do segundo membro, ó, que é o x2 sobre 2. x2 sobre 2. Esse termo da posição 1, 2 é o número 1, que é igual ao número 1. Eu vou colocar aqui, mas depois a gente pode desconsiderar, porque ele não está informando nada demais. É uma igualdade que é verdadeira. Agora a posição 2, 1, nós temos 2x2 é igual a 3x3 sobre 2. E por último, termo da posição 2, 2, nós temos x1 mais x3 mais 1 é igual a 0. x1 mais x3 mais 1 é igual a 0. Pronto, está aqui o nosso sistema. Vamos dar uma organizadinha nele? Vamos escrever da seguinte maneira, ó. Passa as variáveis para o primeiro membro. Então, 3x1 menos x2 sobre 2 é igual a menos 4/5. Olha, eu mudei de membro o x2 sobre 2, ele veio negativo, ó, para o primeiro membro. E eu mudei de membro o 4 sobre 5 avos, ele veio com sinal oposto também, ó. Como era positivo, ficou negativo. 1 é igual a 1, você pode tirar, desconsiderar. E agora na terceira linha, 2x2 é igual, menos, né, vem o 3x3 sobre 2 para o primeiro membro, igual a 0. E na última equação, x1 mais x3 mais 1 é igual a 0. Olha, pessoal, esse sistema aqui, como ele tem algumas frações, a gente pode optar em fazer um trabalho aqui antes, eliminando essas frações. Professora, licença. Sim. Na última linha que a senhora fez, esse 1 não ficaria do outro lado, não? Tá bom, É mesmo, obrigada. Igual a menos 1, né? Certo, muito bem. Agora, pessoal, eu posso multiplicar essa primeira equação aqui por qual número para tirar essas frações daqui? Por 5? Por 5, mas a gente vai multiplicar por 5 ainda vai sobrar esse 2. Isso, o MMC, né? Multiplica por 10. MMC de 2 e 5, que é quem? 10. 10. Então, nós vamos multiplicar essa primeira por 10 e essa aqui por 2. Só tem um denominador mesmo, né? Então, vamos lá. Fazendo esse cálculo, você vai ficar com o seguinte sistema. Multiplicando por 10. Então, 10 vezes 3, 30x1. Aí 10 vezes x2 sobre 2, aí corta 10 com 2, fica 5, né? Menos 5x2 e igual 10 vezes 4 sobre 5, corta o 10 com 5, fica 2, 2 vezes 4, 8. Nessa segunda, multiplicando por 2, 2 vezes 2, 4, 4x2. 2 vezes o menos 3x3, corta o 2 com 2, igual a 0. E aqui, x1 mais x3 é igual a menos 1. Agora, a gente pensar numa forma da gente resolver. Lembrando sempre que, por enquanto, que a gente não conhece nenhum método, lembra sempre que tem que chegar em 2 equações e 2 variáveis apenas. Então, tem que tentar método da substituição, né? Então, vamos botar esse nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é objetivo de resolução, tá? Vai ser 2 equações e 2 variáveis. Então, vamos escrever de novo aqui o sistema para a gente poder trabalhar com ele. Colocar aqui, ó. Muito pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, nós temos 30x1 menos 5x2 igual a menos 8. 4x2 menos 3x3 igual a 0. E x1 mais x3 igual a menos 1. Pessoal, olha essa última equação. Como nós temos 2 variáveis...
com coeficientes iguais a 1 é uma ótima equação para a gente fazer variável de substituição. A gente pode escolher essa daqui, ó, e isolar o x1, por exemplo. Então, pegando essa equação, isolando o x1, vai ficar x1 é igual a menos 1 menos x3. E a gente usa essa variável como variável de substituição. Onde aparecer x1 na equação, você vai colocar essa variável. Então, ela vem aqui para a primeira, ó. Na segunda nem tem x1. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 30, que multiplica menos 1 menos x3, menos 5x2 é igual a menos 8. E aqui na linha de baixo, 4x2 menos 3x3 é igual a 0. E aí nós vamos resolver esse sisteminha. Vamos dar uma organizada nele, ó. 30 vezes menos 1 dá menos 30. Aí esse menos 30 vem para o segundo membro. Então aqui no segundo membro vai ficar menos 30, vai ficar 30 menos 8. Então vai ficar 22 positivo. Então nós vamos ter aqui, ó, 30 vezes menos 3x vai ficar menos 30x3 menos 5x2 igual a 22. E na linha de baixo, vamos colocar, eu coloquei o x. Vamos escrever o x2 antes do x3, ó, menos 5x2 mais 30x3. Menos 5x2 menos 30x3. E na linha de baixo, 4x2 menos 3x3 é igual a 0. Olha, agora dê uma olhadinha. Nós vamos fazer agora o método da adição ou substituição novamente. Mas você pode, para variar um pouquinho, usar o método da adição, somar duas equações a fim de zerar alguma das variáveis. Mas do jeito que tá, somando não zera ninguém. Então você tem que escolher, antes de fazer essa soma, multiplicar uma das equações ou duas por algum número específico para poder zerar. Olha para essa segunda equação, ó, o x3. Em cima é menos 30, embaixo é 3. Multiplicar por 10, por menos 10. Aí fica menos 30 com mais 30. Aí a gente consegue zerar. Então vamos multiplicar aqui, ó, por menos 10. Vamos escrever aqui na linha aqui embaixo. Diminuir um pouquinho para onde nós estamos. Vamos botar o resultado aqui para baixo. Então, nós temos o seguinte, ó, multiplicando esse sistema por a equação 2 pelo menos 10, né? A linha de cima mantém, então, menos 5x2, menos 30x3, igual a 22. E na linha de baixo, multiplicando por 10, 10 vezes 4, 40, 40x2, 10 vezes, menos 10 vezes negativo, menos... né, professora? Ah, é mesmo, obrigada. 10 vezes 3 positivo agora, né? 30, x3, e 10 vezes 0, 0. Pronto, agora a gente vai somar as duas equações e nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos 40 menos 5, menos 50, menos 45. Menos 45, x2, 0, x3 igual a 22. Agora isola x2, que eu somei, tá? Então, x2 vai ser igual a menos 22 dividido pelo menos 45. Pode deixar em forma de fração, tá? Não tem como simplificar, então a gente vai só fazer o joguinho de sinal. Mais com menos dá menos. Então, x2 é igual a menos 22 sobre 45. Ó, encontramos o x2. Agora você vai usar esse x2 em alguma equação para achar o x3. Então, ó, a gente pode substituir nessa equação aqui, que foi a equação que deu origem a essa aqui, né, que tem valores maiores.
Então, nós vamos usar a equação 4x2 menos 3x3 igual a 0. Para substituir o x2. Então, vai ficar, simplifica em 4 vezes x2. O x2 é menos 22 sobre 45. Menos 3x3 é igual a 0. Que vai implicar em... passa para o segundo membro essa parte numérica. Então, menos 3x3 é igual... Vai ficar positivo, né? Vamos multiplicar 4 vezes 22, né? Vai ficar 88 sobre 45. E agora esse menos 3 que está multiplicando o x3, vai passar dividindo o segundo membro. Aqui tem muitas formas de vocês enxergar essa divisão. Vou fazer literalmente como eu acho que vocês fariam, ó. 88 sobre 45 dividido por menos 3. Aí vira divisão de frações, né? Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda. Então, vai ficar x3 é igual... A primeira é 88 sobre 45. A segunda, que é o menos 3 sobre 1, então é como se tivesse 1 aqui embaixo, vai ficar 1 sobre menos 3. Então, vezes menos 1 sobre 3. Então, vai ficar aqui x3 é igual... 81 vezes menos 1, menos 88 vezes menos 1, menos 88. E 45 vezes 3, vamos fazer aqui, ó. 45 vezes 3. 135. 135? Obrigada. Pronto, ó, então encontramos o x3. Agora falta só o x1, que é a variável que a gente usou na substituição, lá em cima, ó. Então agora nós vamos usar esse x3 para achar o x1. O nosso x1, que é menos 1 menos x3. Então, x1 é menos 1, x3 é negativo, então menos 88 sobre 135. Então, vai ficar menos 1, menos com menos mais, né? 88 sobre 135. Então, vai ficar, tira o mínimo múltiplo comum, então x1 vai ser menos 135 mais 88 dividido por 135, que é igual... A calculadora está aqui perto. Então, vai ficar 135 menos 88, 47. Menos 47 sobre 135. E aqui está a última variável, certo? Então, vou diminuir um pouquinho aqui, para vocês verem ela inteira. Solução. Professora, só uma pergunta. Sim, pode falar. Um x2 aí, de onde veio esse 22? Eu entendi tudo, mas eu 22. queria saber de onde veio esse 22. Ah, certo, ele veio daqui, ó. Olha para esse ponto aqui, ó, eu circulei. Nessa equação que a gente tem, vamos escrever essa equação com mais detalhes. Essa equação aqui, ela é a seguinte, ó, 30 vezes menos 1, menos 30. 30 vezes menos x3, menos 30x3. Menos 5x2 é igual a menos 8. Agora, passa a parte numérica para o primeiro membro. Deixa a parte numérica em um membro, né? Deixa a parte de variável no primeiro membro. Então, menos 30x3 menos 5x2 é igual a menos 8. E esse menos 30 vai para o segundo membro, ele muda de sinal. Então, ele vai mais 30. Então, aqui, ó, a gente fez o cálculo de mais 30 menos 8. Para dar esse 22. Esse 22 sim, já tá. que veio Entendi, daqui. obrigado. Certo? Vê se tem mais alguma passagem, gente, que vocês queiram que a gente fale com mais detalhes. Esse arquivo eu vou mandar para vocês, tá? E a gravação também.
Bom, pessoal, respondendo mais uma questão que está fora dessa lista, que é uma questão de verdadeiro ou falso. Quando a gente tem lá, por exemplo, dizendo que AB e BC são matrizes que estão definidas, quer dizer que o produto pode ser efetuado. Então, olha só, se a gente tem aqui AC, já que está definido, vamos supor que a matriz A é do tipo M por N. Se A é M por N, como é que tem que ser a matriz C? Aqui tem que ser N. E a coluna, tanto faz. A gente não tem necessidade de ser igual a M, nem de ser N. Então, é importante, ó, que esse N coincida com esse N. Mas só que tá falando também que o BC também está definido. Então, agora vamos falar de BC, ó. B com C também está definido. Aqui, ó, você já fixou uma ordem para C. Quando você escreveu a matriz AC, você acabou fixando a ordem de C. Então, fixamos a ordem de C sendo N por R. Então, eu tenho que obedecer isso aqui agora. Então, nesse cálculo aqui, eu tenho B e eu tenho C, onde o C é N por R. Como é que tem que ser B? Alguma coisa aqui no início, tanto faz, vou até botar uma letrinha diferente das letras que eu já usei, mas aqui, ó, tem que ser N, é obrigatório, porque tem que valer isso aqui. Agora vamos continuar lendo lá, certo? Aí tá dizendo assim, então A e B devem ter a mesma ordem. Olha só o que a gente acha aqui. A ordem do A é M por N e a ordem de B é T por N. Então, não tem que ter a mesma ordem, né? Então, a gente conclui aqui, ó, que a ordem de A é M por N e a ordem de B é T por N. Basta que as duas tenham o mesmo número de colunas. Isso é obrigatório, ter o mesmo número de colunas, tá? Então, vou deixar vocês quebrarem mais um pouquinho a cabeça para fazer as outras, viu? Depois a gente volta nesse tipo de questão. Bom, pessoal, nossa próxima questão é a questão 2 da lista, onde nós vamos trabalhar com uma equação matricial e nós vamos encontrar a matriz X. O melhor jeito de fazer a questão é trabalhar com a equação e isolar o x. Acha uma expressão para x e no final substitua as matrizes dadas. Então vamos lá, olha só. Vamos multiplicar esse menos 3 aqui dentro do parêntese pela propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, nós vamos ter menos 3x, 3 vezes 3i, menos 9i. Essas matrizes de identidades, quando não tiver risco de confusão da ordem, pode até tirar esse 2. Então, é opcional colocar o 2. Vocês vão ver livros que não botam a ordem, deixa só i. Igual a 2x mais 2 sobre 5a. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Começar a isolar o x, agrupar x com x. Então, esse 2x do segundo membro vem para o primeiro membro. Então, vai com o sinal oposto. Então, nós vamos ter menos 3x menos 2x. Esse menos 9i vai para o segundo membro. Também vai mudar de sinal. No segundo membro já existe o 2 sobre 5a. Então, 2 sobre 5a. E agora vai o 9, mudou de sinal. Mais 9 e 2, certo? Agora, menos 3x com menos 2x, menos 5x. Menos 5x. Aqui no segundo membro, pode tirar o mínimo se você quiser. Vamos tirar o mínimo? Ou não? Não, deixa assim, porque tem que lembrar que nós estamos com matrizes, né? Porque a gente... às vezes até fica tentado a levar as últimas consequências como se fossem números reais, mas às vezes pode complicar um pouco. Deixa dessa maneira mesmo, 2 sobre 5a mais 9 e 2, certo?
Agora, o que a gente pode fazer? Tirar esse menos 5 que multiplica x. Como ele está multiplicando x, ele vai para o segundo membro dividindo. Uma maneira que a gente costuma fazer, gente, de tirar essas multiplicações da variável é acrescentar multiplicações por fração. Então, eu quero tirar menos 5, eu vou multiplicar a equação toda por 1 sobre menos 5, ou menos 1/5. Eu vou multiplicar a equação toda por esse número aqui, para cancelar o 5, que está multiplicando o x. Aí, então, ó, o que vai acontecer? Vai ficar no primeiro membro x, e no segundo membro vai ficar essa multiplicação por menos 1/5. Ele multiplica todo o segundo membro. Olha, e agora novamente você pode pegar e fazer a propriedade distributiva. Ele multiplica todos os termos do parêntese. Então, você vai ter x é igual menos 1/5 vezes 2/5, menos 2 sobre 25avos, vezes a. Menos 1/5 vezes 9 e menos 9/5 e 2. Pronto, olha só, nós chegamos numa expressão para x. Então, agora você concluiu a parte algébrica e você vai agora substituir os valores, os termos das matrizes para você finalizar e encontrar a matriz x. Então, agora você vai substituir aqui a e 2. Então, você vai ter, ó, vamos lá, pegar os valores dessas matrizes. Então, x será igual a menos 2 sobre 25, que multiplica a matriz menos 1, 0, 1, 1, menos 9 sobre 5, que multiplica a matriz 2. E agora, efetuar esse cálculo. A multiplicação do escalar pela matriz, ele é feito multiplicando o escalar em todos os termos da matriz. Então, você vai ter x igual menos 2 sobre 25 vezes menos 1, 2 sobre 25. Fez joguinho de sinal. 2 sobre 25 vezes 0, 0. Menos 2 sobre 25 vezes 1, menos 2 sobre 25. E aqui, menos 2 sobre 25. Agora, próximo passo, vou deixar esse negativo, usar só o 9/5 por enquanto. 9/5 vezes 1, 9/5, 0, 0, 9/5. E agora vamos efetuar essa subtração termo a termo. Então, x será igual a 2 sobre 25 menos 9 sobre 5, 0 menos 0, 0, menos 2 sobre 25, menos 0, e por último, menos 2 sobre 25, menos 9 sobre 5. Então, agora a gente vai efetuar essas frações aqui, operação com essas frações, e a gente termina. O mínimo múltiplo comum que nós vamos ter aqui entre 25 e 5 é 5. Então, MMC de 25 e 5 é o próprio 25, né? O próprio 25. Então, nós vamos ter aqui igual... Vamos fazer aqui ao lado para botar só o resultado. Então, o MMC é 25, dividido por 25, 1 vezes 2, 2, e 25 dividido por 5, 5 vezes 9, 45. Então, 45 menos 2, 43. Então, menos 43 sobre 25, 0, menos 2 sobre 25. E agora, esse último cálculo aqui, o MMC também é 25. Dividido por 25, 1 vezes menos 2, 25 dividido por 5, 5 vezes 9, 45. Agora, os sinais são iguais, soma, né? Menos 47 sobre 25. Ó, e aí a gente achou a matriz X aqui. Vou diminuir para vocês olharem, falarem para mim se tem alguma dúvida.
Dê uma olhadinha. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver a questão número 4. Temos lá o seguinte, ó. Uma equação e nós queremos encontrar K1, K2 e K3 que satisfazem a equação. Então, nós já vamos notar aqui o seguinte. K1 multiplica as matrizes. O K1 são escalares, K1, K2 e K3. A multiplicação de escalar por matriz, o escalar multiplica todos os termos da matriz. Então, nós vamos fazer isso para todos esses produtos por escalares que nós temos aqui. Então, vai ficar assim, ó. Já vamos aproveitar já essa equação aqui, tá? Essa equação vai implicar em que o primeiro termo da primeira matriz vai ficar 2K1. 2K1. O segundo termo, K1, e o terceiro, menos 2K1. Essa é a primeira matriz, ó. O segundo produto é multiplicando por K2. Então, K2 vezes 1, K2 vezes 0 e vezes menos 2. 2K2. E por último, vezes K3. 3K3 menos K3 e 0. Que é igual a 2, 1 menos 2. Agora, pessoal, no primeiro membro, a gente tem soma de matriz. O que implica a soma de matriz? Soma das entradas correspondentes, dos termos correspondentes, né? Então, nós vamos ter, ó, 2K1 mais K2 mais 3K3. É o primeiro termo. Agora passa para a linha de baixo. K1 mais 0 menos K3, que é igual a 1. Linha de baixo. Menos 2K1 menos 2K2 mais 0 é... Não bota esse igual aqui, não. Mais 0 só, né? Agora... Fecha a matriz igual, no segundo membro, nós temos a matriz 2, 1, menos 2. Agora, a gente tem igualdade de matriz. Igualdade de coordenadas. Quer dizer, igualdade dos termos correspondentes. Igualdade de matriz, que implica na igualdade dos termos correspondentes. Certo? Então, nós vamos ter agora o sistema. Então, vai ficar o seguinte, ó. 2K1 mais K2 mais 3K3 é igual a 2. Depois, vou dar uma linha de distância aqui. K1 menos K3 é igual a 1. E menos 2K1 menos 2K2 é igual a menos 2. Certo? Pessoal, vocês que estão online, preenche aquela planilha que eu coloquei de e-mail. Se alguém não pegou, deixa eu achá-la aqui. Antes da aula acabar, eu encontro ela. Ok. Agora nós chegamos num sistema. Lembra sempre do nosso objetivo? Sistema de duas variáveis, duas equações. Então, vamos pegar essa equação número 2, que ela tá bem simples, ó, e isolar uma das variáveis. Então, aqui você isola K1, por exemplo. K1 é igual a 1 mais K3. Essa substituição você vai jogar nas outras equações. Ó, nós temos K1 tanto na primeira como na segunda. Então, vamos colocar K1 na primeira equação e na segunda equação. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Na primeira equação, 2, que multiplica K1, que é 1 mais K3, mais K2, mais 3K3 é igual a 2. E na última equação, menos 2K1. Então, é menos 2K1 mais K3, menos 2K2 é igual a menos 2. Então, continuando aqui nesse sistema,
nós vamos ter o seguinte, vamos só mudar de linha, vamos para a linha de baixo, para não ficar muito longo. Então, nós vamos aqui, ó, multiplica, ó, 2 vezes 1, 2 vezes K3. Então, vai ficar 2 mais 2K3 mais K2 mais 3K3 é igual a 2. Aqui embaixo, mesma coisa, ó, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes K3. Menos 2, menos K3, menos 2K2 é igual a menos 2. Agora, vamos lá, organizar termos constantes para o segundo membro. Então, vai ficar no primeiro membro o K2 e o K3. Ó, 2K3 com 3K3, a gente vai somar. Vai ficar, então, K2 mais 5K3 é igual. Esse 2 vai para o segundo membro. 2 menos 2. Linha de baixo, menos 2K2 menos K3 é igual. Esse 2 vem para o segundo membro. Muda de sinal. Já tem menos 2 lá, agora vai mais 2. Professora, Oi? ali menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aí menos 2 vezes K3 não daria menos 2K3? Deixa eu Eu me confundi aí. Isso mesmo, aqui menos 2 vezes K3 dá menos 2K3. Obrigada. Então, vai ficar menos 2K2, menos 2K3, menos 2 mais 2, né? Então, nós temos o sistema K2 mais 5K3 é igual a 0 e 2K2 menos 2K3 é igual a 0. E agora a gente pode resolver por substituição ou por multiplicação. Se vocês usarem a multiplicação, pode multiplicar o primeiro por menos 2. Vamos decidir usar K2, cancelar K2. Ó, então multiplica a primeira por menos 2. E aí você vai ter o seguinte, ó. Menos 2K2, menos 2 vezes 5, menos 10K3 é igual a 0. E na linha de baixo, 2K2 menos 2K3 é igual a 0. Então, agora, quando você soma essas duas equações, o que a gente vai ter? 0K2 menos 12K3 é igual a 0. Aí, se menos 12K3 é igual a 0, K3, o 12 multiplica, né? Passa dividindo. 0 dividido por menos 12. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Eu já vi que alguns alunos ficam em dúvida com essa conta. 0 dividido por qualquer número é a mesma coisa de você escrever menos 1 sobre 12, que multiplica 0. Qualquer número vezes 0 não dá 0? Então, dá 0 aqui, tá? Muito bem, então K3 é igual a 0. A gente achou K3 igual a 0. Agora, você vai substituir o K3 em alguma das equações e vai encontrar K2. Por exemplo, escolha a primeira, que é bem simples, ó. K2 mais 5K3 é igual a 0. Então, K2 mais... Aqui dá pra ver que dá 0, mas eu tô fazendo detalhado, tá? K2 é igual a 0, certo? Achamos K2, K3, agora volta lá na substituição do K1. K1 é 1 mais K3. Então, logo, K1 é igual a 1 mais K3. E o K3 é 0. Então, K1 é igual a 1 mais 0. K1 é igual a 0. Pronto, olha só. Então, nós achamos a solução do sistema. Então, logo, K1 é... Não, K1 é 1 aqui, né, gente? K1 é 1, K2 é 0 e K3 é 0. Vamos diminuir aqui para vocês olharem, falar se tem dúvida. Professora? Sim.
tenho só uma dúvida ali no menos 2K2, menos 10K3. Sim. Esse sinalzinho de menos foi porque multiplicou por menos 2, aí é só o jogo de sinais, né? É, só o jogo de sinais. E antes era mais, aí passou para ser menos. Isso. Aí por que ficou... Por que multiplicou por menos aqui, João? Porque Pra anular o de baixo, né? Aí eu entendi, eu só não tava entendendo o sinal. a gente tinha o objetivo de cancelar o K2, aí teve que tomar essa decisão, né? Ai, obrigada, alguém colocou o link aqui pra mim, né? Esse link que tá aqui, gente, ó, ele vai jogar vocês numa planilha. Envia o e-mail que vocês usam para entrar no Meet, porque aí eu dou a permissão antes da aula. Aí vocês já vão ter acesso à aula.